Bem-vindos a mais um podcast, dessa vez um bate-papo sobre agressão verbal com os estudantes do projeto Vamos Sonhar Juntos. Sou Felipe Oliveira, estudante do curso de História, segundo semestre. Estou com meu colega o Gabriel, estudante do curso de Filosofia do primeiro semestre. Opa! E a gente vai falar sobre agressão verbal. Começar com o que é agressão verbal, né? Vou passar a palavra para o Gabriel. Olá, sejam muito bem-vindos. Então, agressão verbal é uma violência verbal de comportamento agressivo, caracterizado por palavras danosas, que têm intenção de ridicularizar, humilhar, manipular e ou ameaçar. Assim acontece com aquela violência física que todos conhecemos, esse tipo de agressão afeta muito a vítima, causando danos psicológicos brutais e irreparáveis. E a violência verbal, ele é um comportamento que é caracterizado por palavras em vez de ações. E essas palavras, como eu já disse, elas machucam bastante. Claro, quando eu falo assim, todos lembramos que provavelmente já sofremos com esse tipo de agressão nas nossas vidas e ainda continuamos a sofrer. Afinal de contas, de acordo com a nossa pesquisa e o que descobrimos, a agressão verbal existe desde os primórdios da humanidade e não é uma coisa que vai embora nunca. A agressão verbal, como você falou, o que diferencia ela dos outros tipos de agressão é que a pessoa não está te agredindo fisicamente. As palavras vão dar conta de machucar o outro, né? Aquilo que é dito, que até muitas vezes a minha avó dizia isso, né? Uma palavra dita não pode voltar atrás, né? Talvez hoje eu me machuco, quebro o meu braço, eu vou ficar com gesso, vou ter que passar por um processo de recuperação e vai passar. Palavras, eu diria que é uma coisa muito mais profunda, porque pode pegar no âmago da pessoa, ali no fundo, né? E levar mais tempo do que um braço quebrado mesmo para se recuperar de certas coisas que são ditas. Você concorda? Exatamente, concordo plenamente. Até porque, se pararmos assim para pensar um pouco no nossa, na nossa vida mesmo, no dia a dia. Às vezes, quase todo sempre, quem sabe, depende muito da pessoa, alguém fala algo para você que para eles é uma piada até, mas para nós, para a pessoa que a palavra foi dada, é algo que machuca. O horrível e o fascinante da agressão verbal é que mesmo que a pessoa não tenha a intenção de machucar a outra, acaba machucando. E não é só apenas de uma palavra que você não quis dizer. Também é alguma coisa que você quer dizer, mas que você se sente, sabe, brigas. A própria briga entre familiares, a briga entre amigos. Vocês Sim. brigam e tudo mais, e vocês acabam dizendo coisas que vocês não queriam exatamente dizer um para o outro. Isso acaba estragando as coisas, né? É verdade. É interessante a gente destacar que existe uma diferença entre uma discussão ou uma briga comum, né, e um ataque ou Exatamente. agressão, né? Exatamente. Que debater aqui um tema, eu e você discordamos em algo, né, ou a gente tem um desentendimento, isso é comum, que toda relação humana envolve afetos, né? Uhum. Só que Exatamente. agora a agressão verbal não, ela tem um propósito que é ferir alguém, né? Isso. E elas existem formas de como você identificar, para a gente diferenciar um pouquinho o que seria uma discussão e o que seria uma agressão mesmo verbal. Existem formas que a gente pode usar para identificar ela. Assim, ó, é assim, agressão verbal, como o nome já diz, é usada para ferir ou até controlar alguém. Uma discussão não é, apenas aquela discussão, entende? Para vocês se entenderem o tema que vocês estão conversando sobre. Mas assim, geralmente uma pessoa agressiva apresenta um comportamento padrão diante essa situação.
onde ela se sente ameaçada ou ela quer aquela autoafirmação, aquele eu sou o cara, eu sou o maluco, eu que mando nesse troço, entende? Sim, é verdade. E assim, tem uns tipos que são mais fáceis de você analisar e ver que é uma agressão verbal. Como falar bem alto, sabe? Falar exaltadamente, usando vários palavrões, por exemplo, também. E também tem algumas outras atitudes que são até menos evidentes, sabe? Mais difíceis de você perceber. Que é assim, elas são as seguintes: as agressões elas são sempre irrelevantes. A conversa nunca é simples e tranquila. Ela sempre parece mais um ataque, sabe? Sim, E ou quando você tem aquela palavra interrompida a todo momento, isso é outro tipo de agressão. Outro tipo, outra forma que você pode usar para ver que é uma agressão verbal. E assim, a pessoa agressiva ela tem que se impor, sabe? Ela tem que se impor. Meu ponto é certo. Isso é a pessoa agressiva. Meu ponto é certo, você está errado. Não quero saber. E você acaba se sentindo bem dominado, sabe? Você se sente ameaçado mesmo. E tem aquela tensão, sabe? Você percebe que a conversa não vai ficar boa, nada vai ficar bom. E você sempre fica depois esgotado emocionalmente e sem energia. Sempre que você interage com alguém que quer fazer essa agressão verbal com você. É algo que parece sim. simples, não, Felipe? É algo que parece bem simples mesmo, mas não é. É verdade, é verdade. E assim, é uma coisa que, como você falou, a pessoa sai esgotada, né? Porque parece que está falando com uma parede, né? Assim, não, Sim, é o sim. indivíduo, ele é muito certo da verdade dele, né? Até uma pessoa dessa, ela tem que ter uma mente, meu Deus do céu, porque ela vai pensar assim que a verdade dela é absoluta, né? Exatamente. Como pode isso? Você, estudante de filosofia, sabe melhor do que eu. Qual que é a afirmação mais famosa da filosofia, né? Só sei que nada sei. Essa é uma das famosas, hein, gente? Tem mais, mas tudo bem. Mas, é verdade. Porque o indivíduo, para aprender algo, primeiro ele tem que admitir que ele não sabe nada. Agora, uma pessoa que pratica a agressão verbal, ela já vem certa de que ela sabe tudo, né? É uma Exatamente. ignorância tremenda. Exatamente. E a gente sempre vê esses casos. Assim, o que é mais fácil de ver esses casos acontecer é sempre naquelas épocas de eleição. Os 2 lados, os 3 lados, seja lá qual lado você se importa numa eleição, sempre vai ter alguém que é simplesmente não aceita qualquer outra posição, a não ser que o cara dele vai ganhar. Sim, Isso é uma coisa que é bem fácil de se ver. Mas isso é em época de eleição. No dia a dia, você também convive com esse tipo de pessoa. No trabalho, na escola, em casa. Esperamos que esses pontos que acabamos falando ajude vocês a saber o quando está acontecendo essa agressão verbal. Mas isso, gente, é a forma direta. Felipe, que sim, tal tem. você explicar um pouquinho o que seria a agressão verbal indireta ou até silenciosa? Então, quando a gente fala agressão verbal indireta e silenciosa, a princípio causa até um estranhamento, assim, pô, isso é uma coisa que precisa ser dita. A pessoa precisa, Exatamente. né, colocar em palavras como que ela pode ser silenciosa, né? Até causa um estranhamento. Mas é simplesmente assim. Imagina que um indivíduo ele deseja algo e ele é negado isso para ele por N razões, né? Ele vai mudar o comportamento dele, o jeito dele de olhar já vai ser agressivo. É muito sutil e é uma das mais difíceis de reconhecer, né? Então, reagiu contrário do que a pessoa queria, ela já se torna agressiva. Sim. Ela não precisa gritar com você, ela não precisa falar um palavrão. Não, não, dá Ela, para ver só pelo tom de voz, né? isso, só por alguns gestos ali. É por isso que a gente fala silenciosa. Ela não é aquela coisa, né,
Não é, bem não é que tá tosa, escancarado, muito sabe? Quando tá na sua cara parada. mesmo. Não, ela vai mudar uma coisinha ali na postura dela ali, que, né, se você convive com a pessoa, você vai sacar logo de cara e Tem até vezes quando você também não convive com a pessoa, cara. Você já começa a se sentir daquele jeito, sabe? você se sente oprimido, né? Exatamente, oprimido. Verdade. Eu penso nisso assim, eu trabalho em um escritório administrativo, né? Por si só já é um ambiente é, difícil, pesado, né? E Hum, hoje qual é o principal problema do ambiente administrativo, assim, dos ambientes de trabalho? A fofoca, né? Assim, a conversa paralela nesse sentido, assim, né? Mas é, outro problema que eu já presenciei, que é essa agressão verbal silenciosa, é quando o seu chefe pede algo, no momento você não consegue fazer, porque você está preocupado com outras coisas, e ele não vai gritar com você, né? Lógico, uhum, a gente tá tomando assim, que é um chefe profissional, que quer manter a postura. Ele não vai exato, gritar com você, exato. ele vai ser mal visto. Se ele fizer isso, pode ser até advertido, né? Uma empresa séria, o chefe não vai gritar contigo, né? Mas ele vai mudar a postura dele. Ele já vai te olhar meio torto. Como que quer Sim, dizer assim, você não quer trabalhar. Você não sim. quer, quer ficar aí de boa, não quer trabalhar, vai mudar a postura dele. Não sei se já te aconteceu algo assim. Já, já, como eu disse, agressão verbal acontece até no dia a dia. Eu tive vários casos assim, mas como eu não trabalho exatamente numa empresa, né? Eu trabalho Uhum, assim, é numa empresa, mas eu trabalho mais com criança e adolescente, porque eu sou professor, né? E minha família inteira legal. vem dessa linha. E em relação à agressão verbal na escola, cara, é algo muito mais complicado, porque entre aluno e professor, entre funcionário, professor, entre funcionário e aluno, acontece essa troca de falas, e nessa troca de falas pode ser que aconteça também agressão verbal. Na verdade, pode ser não, acontece. E na escola é muito mais complicado, porque você está lidando com crianças e adolescentes, e até algumas pessoas mais assim de idade que não têm exatamente um convívio com outros, convívio mais social. Se, vo- Sim. por exemplo, semana passada mesmo, meu pai, que também é professor, ele tinha um hábito, que ele já é um senhor de idade, sabe? Já tá lá 60 anos dele, quase 70 agora. E ele tem um hábito que eu falei já para ele parar, mas ele sempre trata os alunos como se fosse neto dele. Então é meu fofinho, minha princesa, ele fala assim para os alunos. Certo. E ele já fazia muito tempo que não dava aula para criança, ele só dava aula para adolescente e para em faculdades. Agora ele voltou a dar aula para escola mesmo, e adolescentes e crianças. Aí ele fez isso para uma menina, chamou ela de minha princesa, e a menina, ela já tinha um histórico de abuso do próprio pai. E isso Nossa. acabou trazendo para ela a experiência de volta, sabe? Meu. Cara, É, caraca. deu um maior rolo lá, a menina ficou inconsolável, começou a chorar. Meu pai foi chamado para a diretoria. Assim, depois iremos explicar um pouco algumas penalidades que a agressão verbal tem. Mas voltando aqui para a história, meu pai foi convocado lá para a diretoria, teve uma conversa, a conversa bem dura, e ficou decidido assim: meu pai ia retornar para dar aula, só que ele estaria já advertido a respeito disso, e ele se desculparia com tanto a criança quanto com os pais. E se acontecesse de novo, se a criança continuasse se sentindo mal com ele, ele deixaria a escola. Nossa, cara. É, como Você eu vê, não foi disse, o pai e ela se sentiu agredida, né? exatamente. Como eu disse, faz parte da agressão verbal indireta, até isso que eu falei. E agressão verbal indireta é isso. Às vezes a pessoa não tem aquela vontade de te machucar e acaba te machucando, sem querer, como meu pai fez.
Sim. Por isso que temos que tomar bastante cuidado como tratamos os outros. E principalmente quando lidamos com crianças, gente, porque criança, existe um estudo muito grande na pedagogia sobre como dar aula para criança e como ensinar uma criança e como até tratar uma criança. E o que o meu pai fez é um adendo para vocês não fazerem. É, é Bom, uma situação que gerou um gatilho, né, exatamente, assim, é por isso que é importante se debater sobre isso, como as palavras vão agir sobre as pessoas, né? exatamente. E é muito Caramba, imprevisível, gente. Não tem como você prever como alguém vai reagir com algo que você fala. Por isso são chamados de gatilhos. Você fala uma coisa e esse gatilho acaba, né, acontecendo, acaba é disparando. verdade, é verdade. E é Então, difícil, porque lembra até uma coisa que deixa eu lembrar aqui, o Paulo Freire fala, né? Ele fala assim, que na pedagogia da autonomia ele diz assim que é necessário para o professor saber da onde vem, né, o estudante. Assim, sim, mas é lógico, nem sempre e na maioria das vezes o professor não vai ter esse acesso assim, como que é a vida desse meu aluno. sim, Isso é difícil porque né, precisaria daquela aquele triângulo, né, que forma que é o professor, a escola barra estado, né, e os uhum, pais. Tem comunicação é, muito muito assim entre os três tem que ser uma comunicação que tem que rolar a todo momento. Então, olha que difícil, assim, porque como o seu pai poderia saber isso, né? Será que a escola sabia disso? É uma situação difícil de se é, prever. é muito difícil, sim. E também é aquela situação que, tipo, ambos os lados não têm exatamente uma culpa certa, sabe? Não dá Sim. pra você exatamente culpar um lado e um outro. Mas é difícil, é difícil. Ó, temos aqui umas dicas de como você pode lidar com a agressão verbal. E são dicas que todos conhecemos de até certa forma, sabe? Por exemplo, se alguém começar a falar desse jeito com você, não começa a falar da mesma forma, não dê aquele revide, gente, ou dê o troco, sabe? Isso só vai aumentar a tensão e só vai deixar as coisas cada vez mais difíceis. E é capaz também de você fazer aquele cara que tá te agredindo verbalmente querer partir para cima, querer te bater mesmo. Então, sempre que você começar a ser agredido verbalmente, não revide, tá? Qual que seria a outra mesmo, Felipe? É uma Olha, clássica essa. isso aqui a gente ouve bastante, né? Que é você contar até 10, né? E se precisar, contar até 100, né? Exatamente. Pensa bem se vale a pena, né? Agir de cabeça quente. Põe Isso. na balança, né? Pô, vale eu gastar? Assim, eu particularmente sou muito assim, cara, porque provavelmente isso também acontece com você. A gente está num ambiente de muita diversidade. Então a gente vai ouvir de tudo. E vai ouvir absurdos. Sim. Lógico. Coisa que você tem que se posicionar, meu. O cara vem com uma ideia preconceituosa. Acho que é importante falar, ser contra, né? Mas assim, tem coisas que, por exemplo, assim, são senso comum, algumas besteiras mesmo, bobagem mesmo. Coisa de fanfarrão, que não vale a pena assim dispor. Não vale a pena, sabe? Vale. Exatamente. Isso Conta até traz 10 só. outro ponto, exatamente. Isso traz outro ponto, Felipe, que é a valorização de ideias e opiniões, tanto a sua quanto até de outras pessoas. Porque assim, quando você vai lidar com essa pessoa agressiva, você tem que reconhecer as suas ideias, os seus fatos e as opiniões que você tem, que estão sendo transmitidas por ela. Isso ajuda você a saber exatamente do que a pessoa está querendo, o que a pessoa está querendo exatamente contigo, e
E como você também pode deixar esse indivíduo, como você pode até acalmar esse indivíduo, transmitindo uma opinião sua, que ele até concorde, entende? Sim, verdade. É, É importante é, não se abster assim, né? Falar, não, peraí, deixa eu tenho meus princípios aqui, isso tem que ser valorizado. Esse cara está me agredindo verbalmente, querendo que eu diga algo, que eu pense da forma como ele pensa, e não, né? Você coloca suas ideias à frente, de repente até convence mesmo. exatamente. Que afinal de contas, a agressão verbal ainda é uma conversa até. É É, só, e, e ela tem uma delicadeza a mais que você precisa saber como você deve se posicionar até, como você deve até retrucar algumas opiniões dessa pessoa. sim. É importante evidenciar a agressão verbal, né? Chegar E e falar isso, assim, olha, não, outro ponto seu tom, importante é esse aí. Perdão. exatamente. Não, tranquilo, eu digo assim, é você chegar e falar, meu, não tô gostando do seu tom, sabe? Não tô, tá me incomodando, né? Se você quiser conversar, então, por favor, né? Se acalme, né? Você tá sendo Isso, agressivo. isso, você dá aquela atenção para a pessoa, sabe? Você pede um pouquinho de calma para a pessoa, aquela uma segurada nos ânimos, entende? Sim, né? Pô, por que você tá falando assim comigo, né? Tô falando assim contigo? Calma, né? Tem alguém gritando aqui, não tem até mesmo que tranquilizar, né? Exatamente, O ag- isso é o fato mesmo. Você tenta tranquilizar a pessoa. sim, Mas é claro, se você ainda se sentir que, mesmo com essas dicas não vai dar certo, você deve procurar um local seguro, tá? Você deve procurar o seu espaço, sair desse ambiente, procurar um espaço mais tranquilo para você se acalmar e para você não ter perigo, entende? sim, Ah, mas eles perguntam: "Ah, que tipo de local seria mais seguro?" Olha, se você está em público e você está tendo essa discussão, essa agressão verbal em público, geralmente locais bastante movimentados, tem sempre alguém disposto a ajudar. Mas claro, se você estiver num ambiente mais formal, digamos assim, como uma faculdade ou até uma empresa, eu não diria até para você procurar uma sala vazia, que senão, dependendo, a pessoa pode até te seguir. Procure outras pessoas, tá? Qualquer coisa, chame a polícia também. sim, é importante. E me faz perguntar assim, né, Gabriel? Por que que a agressão verbal ela é tão presente no Brasil, né? Não só no Brasil, como em todo o mundo, gente. É um Sim, fenômeno que verdade. existe desde os primórdios da humanidade, como eu já havia falado, e é uma coisa que nunca vai sumir. Afinal de contas, cada um tem uma opinião, gente. Eu tenho uma opinião, o Felipe aqui do lado tem uma opinião, e quando essas opiniões entram em choque, os ânimos, né, é Sim. horrível. Mas eu acho que no caso do Brasil, é, Hum, eu não diria, acho que seria até um erro, assim, dizer que é uma herança dos portugueses. Não é isso, né? Não é. sim, Acho que tudo que é ruim no brasileiro também só fala, mas isso aí é herança dos portugueses, calma, né? tudo é É meio culpa da sacanagem. colonização, exatamente. Tem coisas que são que a gente vê até hoje, é, como ficou, né? Como está presente na sociedade. Mas no caso da agressão verbal, eu acho que ela está baseada muito no machismo, seja pelo laço afetivo, né? Ou seja, o marido com a esposa, né? O marido que é machista com a esposa, Uhum, ou pela subordinação do trabalho, o chefe que é machista com a moça que trabalha com ele no RH, com a moça que cuida da secretaria, da agenda dele. Então, não é uma coisa tipicamente brasileira, mas você vai encontrar em muitos ambientes assim, por exemplo, num relacionamento ou no ambiente de trabalho, né? sim. Uma coisa que favorece essa questão do machismo é a desigualdade de direitos entre mulheres e homens, né? Não só o Então, machismo, como a própria agressão verbal mesmo, cara. sim, ela se faz dentro do machismo, né?
clara. Assim, porque eu considero, acho que você concorda que uma agressão verbal, assim, você dizer assim, é mulher no volante, perigo constante. Mulher não tem que dirigir, a única coisa que a mulher tem que pilotar é a boca do fogão. Eu já escutei isso. Eu sou uma pessoa ruim porque eu tava quase rindo com isso. É tão idiota essas coisas, cara. Não, é um absurdo, a gente ri porque é absurdo, né? É um É absurdo, ridículo. exatamente, exatamente. Então, e a agressão verbal tá nessas pequenas falas machistas, elitistas, né? Igual Exatamente. Mas até essa também questão de conquista. tem aquela também, aquela famosa, né, necessidade do, quer dizer, aquela famosa conhecida muito entre o estudante já todo mundo até hoje até. A desigualdade social também. Aquela condição Sim, que as pessoas têm de um estar numa camada superior da sociedade e um na inferior também. é aquela visão, né, eu sou melhor que você porque eu tenho dinheiro, porque eu moro em tal lugar, né, que você é Exatamente. exatamente Eu isso. tenho uma BMW, você tem um Fusquinha, você é um lixo. É tipo isso mesmo, perdão. Não, né, você anda de busão, né, é isso. Uhum, Tá no ambiente acadêmico bastante, na verdade, né, é bem isso. presente no acadêmico, por causa desse elitismo, de pessoas que têm a oportunidade, que nasceram para estar na faculdade e pessoas que tiveram que galgar degraus, degraus? Acho que é degraus o plural. Pessoas tiveram que se esforçar muito para chegar onde estão e elas são humilhadas com palavras no ambiente Exa acadêmico. exatamente. Bom, acho que tivemos aqui um papo bem interessante, né, Felipe? Sim, eu acho que foi válido tudo que a gente disse aqui. Você quer abrir para falar sobre alguma experiência que você teve com agressão verbal? Olha, como eu disse, o dia a dia sempre tem essas experiências com agressões verbais. E eu já disse aqui até uma pessoal da minha família, já com meu pai. Você tem alguma, Felipe, a mais? Você também já contou sobre um fato que você viu no seu trabalho, não? Eu tive esse fato do trabalho e eu acho que, na verdade, eu tenho certeza que a maior parte das agressões que eu sofri até hoje foram verbais, né? Claro, por pelo local onde eu moro, da onde eu venho, é, quem eu sou, certo? Assim, hoje, menos de 10% dos brasileiros chegam no ensino superior. É uma afronta, ainda mais se Sim, você vem da periferia. Então, o que não vai faltar são pessoas querendo te agredir com palavras para diminuir a sua conquista, né? exatamente. É. Tipo, como você falou, a gente passa por isso no dia a dia mesmo, nas pequenas coisas, né? As pessoas ficam desacreditadas quando eu falo, por exemplo, que eu estou numa faculdade, que na, na teoria, né, eu não deveria, assim, entendeu? Hum, Então, sim, tudo isso são agressões verbais, assim, você está diminuindo o indivíduo, você duvida da capacidade dele, mas enfim, exatamente. É. Eu acho que já está ótimo. Mas é assim, eu acho queremos, queremos deixar aqui já aqui com parte final já. Como eu disse, agressão verbal existe a todo momento, a toda hora. Já exemplificamos aqui uns pontos sobre ela, já dissemos até como você pode identificar e queremos deixar aqui para todos. Quando você sofrer uma agressão verbal e você sentir muito, e você já sentir ameaçado, já começar a ter medo mesmo, procure ajuda. Procure ajuda, por favor. Não queremos que a agressão verbal se torne uma agressão mesmo de verdade e que leve até a perda de vida de algumas pessoas. para que ela não venha a se tornar uma agressão física, né? Isso, É importante você cortar isso logo num primeiro momento, né? E procurar ajuda mesmo, como o Gabriel falou, seja de autoridades. Caso as feridas que essa agressão verbal te deixou sejam tão profundas, procurar uma ajuda de profissionais mesmo, que vão te ajudar, isso, que dá autoestima, questão de autoafirmação, que são abaladas com agressão verbal. exatamente.
Então, um bom dia para todos, uma boa tarde, uma boa noite, um belo fim de semana. E é isso. Eu sou o Obrigado. Gabriel, muito obrigado. Meu colega Felipe, também muito obrigado pelo papo. Obrigado. Então é isso. Até mais, gente. Até.